falar um pouco hoje sobre um tema que eu não tenho abordado, mas que é de extrema importância na vida das pessoas, que é o transporte. Quando eu falo em transporte, eu falo em mobilidade urbana, eu falo em tempo de ida e volta do trabalho, falo em qualidade do transporte individual e coletivo e, portanto, é um tema que merece uma reflexão e um debate na sociedade. O fato de você não dar prioridade ao transporte coletivo, fato que pega todos os presidentes da República para trás, sem exceção, pega governadores, prefeitos, sem exceção praticamente, faz com que a população seja obrigada, por efeito de se deslocar na cidade, a não só gastar muito dinheiro com o transporte individual e com o transporte coletivo, mas também gastar um tempo imenso do seu dia se movimentando de um lado para o outro na cidade, quando poderia ter um transporte racional, um transporte coletivo de qualidade, que faria ela economizar muito dinheiro e ao mesmo tempo não gastar tanto tempo nesses seus deslocamentos. E por que isso ocorre? Porque nós temos uma indústria automobilística muito poderosa e que influi em todo o processo eleitoral. Vocês veem a enorme propaganda na TV de carros, todas as marcas. Ela rivaliza com os bancos, são os dois grandes anunciantes das redes de TV e rádio, nos jornais, matérias pagas e assim por diante. Precisa mexer nisso. Mexer nisso significa dar prioridade ao transporte coletivo. Você passa a oferecer alguma alternativa a quem usa e é obrigado a usar o transporte individual. Se você perguntar se as pessoas querem usar o transporte individual, nas circunstâncias de movimentação nas cidades, muitas vão te responder que não gostariam, mas são obrigadas, porque o transporte coletivo é péssimo e não é uma alternativa boa a elas. Mas se você faz políticas públicas melhorando o transporte coletivo, melhorando as linhas de metrô, melhorando os trens, melhorando o próprio movimento dos ônibus em corredores e assim por diante, você está oferecendo alternativas de transporte coletivo que para muitas pessoas pode fazer com que ela opte por deixar pelo menos uma parte do seu tempo de deslocamento para o transporte coletivo em vez do transporte individual. E no caso do transporte individual, nós estamos assistindo um aumento diário de preços da gasolina e do álcool, mas principalmente da gasolina, porque a Petrobras tem a política de reajustar esses preços de acordo com o preço do petróleo a nível internacional. E vocês sabem que o preço do petróleo oscila internacionalmente e hoje ele está se aproximando de $80 o barril, quando há alguns meses atrás ele estava em $50 o barril. E mais para trás chegou até a baixar perto de $30 o barril. Então, a Petrobras, ela importa petróleo e, portanto, o preço dela também é ligado ao custo do petróleo. E essa é uma das razões que faz com que a Petrobras fique mexendo no preço da gasolina, que é um derivado do petróleo. Eu não defendo a política da Petrobras, mas eu entendo que ela não pode operar com prejuízo, porque ela tem missão estratégica de tornar o país autossuficiente em petróleo e autossuficiente em derivados do petróleo. Gasolina, diesel, querosene, GLP, que é o gás de botijão e assim por diante. Nós temos que ver que o transporte coletivo melhore nas cidades e para isso existe um imposto chamado CID. Esse imposto chamado CID
foi feito em cima de derivados de petróleo para financiar o transporte coletivo. Por exemplo, se você tem uma gasolina com um certo preço e coloca a CID, eu sei que muitos vão reclamar disso, mas seria a forma de fazer com que o automóvel financie o próprio transporte coletivo. Isso é usado em vários países. Eu sei que vai haver uma reação forte, porque a classe média está sendo forçada a usar o transporte individual, que é o seu automóvel. Como melhorar o transporte coletivo para que as pessoas possam deixar de usar o próprio automóvel? Se essa discussão não prosperar, nós vamos continuar com a cidade entupida e as pessoas sofrendo o trânsito dessa cidade, não apenas o tempo que gastam para se locomoverem, como a paciência e a irritabilidade que gera o fato de você ter um trânsito semi-parado durante principalmente as horas de maior pico. Mas há que ver com cuidado uma outra questão importante no transporte coletivo, que são as tarifas. As tarifas de ônibus municipais são definidas pelo prefeito, as intermunicipais pelo governador e as interestaduais pelo governo federal. E aí entra um problema seríssimo e grave. Os prefeitos, via de regra, não estão nem aí com a tarifa, a menos que haja uma reação forte da sociedade em manifestações de rua, eles não se mexem. Eles fazem a tarifa ao agrado dos empresários de ônibus. E nós estamos vendo aí que esses empresários de ônibus, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eles pagavam até o pessoal do Tribunal de Contas. Eles pagavam vários deputados, prefeitos, etc., assim por diante, o governador. É uma turma muito poderosa, é uma turma que tem dinheiro vivo, tem caixa 2 sobrando, o grosso é caixa 2, e essa turma ganha a eleição e se enriquece com o dinheiro das empresas de ônibus. E o que tem que ser feito no governo sério? Auditoria do sistema. Não usar planilha para definir transporte, porque os economistas e os técnicos que fazem planilha fazem as contas de trás para frente. Se o transporte tem que custar R$5, como fazer para com que chegue aos R$5? O importante em questões que mexam com o bolso da população, e o transporte é seguramente muito importante nisso, especialmente quem não tem vale transporte, quem tem emprego que não tem carteira assinada, em geral, acaba pagando do próprio bolso o transporte. Se fizer a conta na ponta do lápis, é uma parte importante do orçamento das pessoas. As prefeituras deveriam tomar todo o cuidado na hora de definir a tarifa. E para isso, tem que se recorrer à auditoria. Ela vê, por exemplo, o custo de pessoal no transporte coletivo, em geral, gira em torno de 60% a 65% da tarifa, do valor da tarifa. Esse custo, em vez de você usar fórmulas matemáticas do tamanho de um bonde, você pega a folha de pagamento das empresas. Você vê o comprovante do fundo de garantia do tempo de serviço que mostra o tamanho da folha. Você pega o comprovante de depósito do INSS que mostra o tamanho da folha. E vê se elas estão de fato depositando o INSS e o FGTS, para não tomar surpresa as pessoas que, quando forem pedir a aposentadoria, vão ver que as empresas não recolheram nem o seu próprio INSS, nem o seu fundo de garantia. Há que ter auditoria para conhecer os custos, custo do pneu, o custo da câmara, o custo das peças, tudo isso tem notas fiscais. Isso tem toda a facilidade de você fazer auditoria, e ao fazer auditoria você passa a conhecer o custo do transporte. E como tem um número de pessoas que usam o transporte, e isso é facilmente identificável, existem vários métodos para isso, você divide esse custo pelo número de pessoas usuárias e tem a tarifa.
Então tudo deveria ter uma ampla transparência, porque quem paga o custo disso ou é a pessoa, através da tarifa, ou é a prefeitura, através do subsídio. Aqui em São Paulo são mais de 2 bilhões de reais que saem dos cofres da prefeitura e vão para os cofres das empresas, além da tarifa que você paga. Então vamos prestar atenção a isso, porque você poderia ter uma economia importante no seu orçamento e, além disso, na medida em que você prioriza e luta por priorizar o transporte coletivo e apoia os movimentos nessa direção, você está contribuindo também para quem usa o transporte individual. Porque muitos desses que usam o transporte individual, eu repito, poderiam perfeitamente ser beneficiados se tivesse um transporte coletivo de melhor qualidade na cidade. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.